Nós temos agora a oportunidade de desregulamentar algumas coisas no governo. Na verdade, se não fizermos isso, os Estados Unidos vai entrar em falência de uma forma extremamente rápida. Fala aí pessoal, sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Elon Musk anuncia que Estados Unidos poderá ter uma falência rápida e avisa para que a população comece a se preparar. Um aviso como esse, antes mesmo dele iniciar dentro do governo Trump, antes mesmo do próprio governo Trump tomar o poder, mostra claramente a agenda global se cumprindo da forma que nós já vimos observado ao longo desse último ano completo. Um anúncio como esse mostra que tudo aquilo que estava apenas no papel projetado irá se cumprir em breve. E não mostra apenas que todos nós, principalmente no Brasil, devemos nos preparar, mas principalmente nos mostra o rumo de como a própria agenda irá se desenrolar para colocar um único líder global agora de uma forma que nunca houve em toda a história da humanidade. A minha pergunta para você é, você já começou a se preparar? Você tem observado essas informações? Você sabe exatamente o que fazer? Vamos ver aí o que Elon Musk está falando. Isso é uma matéria de uma emissora de televisão norte-americana. Isso acabou de acontecer e eu quero que você junte todas essas informações para que entenda aonde tudo isso vai chegar, tá? Vamos ver aí, eu vou pausando para fazer meus comentários. Elon Musk posting on his platform this weekend, quote, "America is headed for bankruptcy super fast." Ou seja, Elon Musk acabou de postar, isso faz alguns minutos. News Nation é a emissora que divulgou isso em primeira mão praticamente, depois as outras começaram a divulgar. Ele diz assim, a América está correndo para ter uma falência super rápida. Elon Musk, colocado por Donald Trump agora dentro do seu governo, já começou a especular e fazer as contas de como o governo americano está lidando com as suas finanças. E ele já mostrou agora ao mundo que, nos últimos anos, os Estados Unidos não conseguiu arrecadar quanto necessitava para cobrir essa dívida, aumentando inclusive a própria dívida externa e levando o país a uma possível crise financeira, uma possível crise econômica mundial. A gente tem uma outra matéria que mostra isso para nós, onde diz assim, os Estados Unidos acumulam uma dívida histórica de 170 trilhões de reais, pouco mais do que 30 e poucos trilhões de dólares. Musk prevê uma falência rápida e sugere o quê? Como é que ele começa sugerindo que as pessoas se preparem? Olha que interessante isso. Ele sugere que as pessoas invistam em criptomoedas, como o Bitcoin e o Dogecoin, que ele está por trás, por exemplo, dessa cryptocurrency, como falam nos Estados Unidos, nessa criptomoeda. Essas moedas automaticamente dispararam, uma 150% e outra 40%. Mas como é que nós podemos observar os rumos da agenda por detrás de tudo isso? Naquela capa da revista The Economist do ano de 2024, curiosamente ainda estamos no ano 2024, nós vemos o início de uma crise financeira. Nós temos um gráfico ali que mostra não apenas o dólar, mas a moeda chinesa, outras moedas como o euro, por exemplo, e as principais moedas do mundo caindo. Vimos um colapso recentemente que houve nas bolsas do mundo todo. O temor de uma recessão nos Estados Unidos derrubou os mercados de ações no mundo todo. Caos. As bolsas de valores derreteram ontem no mundo inteiro por causa de um temor de recessão nos Estados Unidos. Euro nas alturas, dólar nas alturas, porque o pânico está nas alturas também, né, Juliana? É um temor muito grande que os Estados Unidos entrem em recessão. Estamos passando pela maior crise financeira dos últimos 20 anos. E nesse momento, nós vemos ele alertando de que sim, os Estados Unidos e obviamente o mundo todo irá passar por um grande caos econômico. Uma nova crise que, se atinge, por exemplo, os Estados Unidos, obviamente irá atingir o Brasil e atinge de uma forma muito maior. É por isso que eu digo, comece a se preparar nesse momento, pois ainda dá tempo. Assim como eu havia alertado as pessoas em 2019 que iria haver uma pandemia e muitos não acreditaram, o meu alerta agora é: irá ocorrer um caos financeiro no mundo. E se você olhar coisas que podemos chamar de coisas tolas até mesmo, como um desenho animado
como os Simpsons, nós vemos que a agenda se encaixa de uma forma perfeita, pois até mesmo lá eles mostram Donald Trump deixando o governo para a própria Kamala Harris, por exemplo, com um rombo financeiro gigantesco. Tenho orgulho de ser a primeira presidente mulher correta dos Estados Unidos. Como sabem, herdamos um orçamento bem ruim do presidente Trump. Como está a situação, secretário Milhouse? Estamos falidos. O país está falido? Como é possível? Na verdade, os Simpsons não é um desenho para crianças, é um desenho para adultos, que na verdade traz os rumos dessa agenda global para mostrar que eles estão no controle de forma subliminar. Muitas pessoas falam, por que eles ficam mostrando? Porque isso de forma subliminar faz com que você saiba que alguém está te controlando, que alguém está controlando o cenário, que alguém está controlando esse jogo de tabuleiro e nós somos meras peças nesse brinquedo da própria elite mundial. Então, como é que tudo isso se encaixa agora? Por que eles estão fazendo isso? Porque Elon Musk começa, nesse momento, a sugerir que pessoas invistam em criptomoedas. Por quê? Para que uma nova ordem secular ocorra, e quem acompanha meus vídeos já há anos, até mesmo no outro canal Desperte, entende que Elon Musk é um dos caras que está preparando o caminho para tudo isso, ele mesmo, em uma das festas, o qual foi flagrado ali por fotógrafos, já usou um terno onde de forma subliminar havia escrito Nova Ordem Secular, Nova Ordem Mundial, por exemplo, nas suas costas. Esse cara, junto com o próprio Trump, está preparando o caminho para esse único governo global. E não adianta olharmos para a esquerda ou direita, porque ambos os lados preparam o caminho para tudo isso. Vimos nesse ano, aí, há pouco tempo atrás, o próprio Lula, presidente do Brasil, falando que é necessário um único governo mundial, falando que precisa-se acelerar essa agenda, pois estão atrasados. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram o maior empreendimento diplomático dos últimos anos e caminha para se tornarem o nosso maior fracasso coletivo. No ritmo atual de implementação, apenas 17% das metas da Agenda 2030 serão atingidas dentro do prazo. A crise da governança global requer transformações estruturais. A pandemia, os conflitos na Europa e no Oriente Médio, a corrida armamentista e a mudança do clima escancaram as limitações das instâncias multilaterais. E para que esse único governo ocorra, é muito mais fácil que o mundo todo esteja interligado por uma única moeda. Consegue perceber aonde tudo isso vai chegar? E para que essa única moeda possa rodar bem, ela precisa agora ser uma moeda digital. Não exatamente o Bitcoin, mas uma moeda que seja rastreável. Assim como o Drex, que já criaram no Brasil, já começam a colocar em vigor a partir de agora e que fará apenas um ensaio para que a população possa se acostumar com tudo isso. Conseguiu fechar o raciocínio em cima de todas essas informações? Eu quero que você deixe aí embaixo nos seus comentários o que você acha a respeito disso, se você conseguiu entender e enxergar os rumos da agenda e a confirmação daquilo que nós já falamos ao longo desse ano. Eu peço perdão pelo cenário, pelo áudio, caso esteja dando eco, pela iluminação, estou fora do meu estúdio, mas o que importa é fazer com que você esteja informado e com os olhos abertos para tudo isso.